E aí, você se deu bem com a estrutura de repetição que a gente viu na aula 13? Pois saiba que não existe só o for para o Python. Tem mais vindo por aí. Então não vamos perder tempo e vamos começar logo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E como eu disse há alguns segundos atrás, não existe só a estrutura for para dentro da linguagem de programação. Na verdade, ela é uma estrutura muito versátil, mas ela não serve em 100% das situações. Na verdade, ele serviu para várias situações, até porque a gente fez vários exercícios durante a aula 13. E se por acaso você ainda não fez os exercícios e não assistiu a aula 13, aqui em cima, você vai direto para a playlist, onde você vai ver todas as aulas do mundo 1, todas as aulas do mundo 2 e também as playlists de exercícios de cada um dos mundos. É muito importante que você tenha visto todas essas aulas, tenha compreendido e tenha treinado com todos os exercícios. O momento que a gente está chegando do curso em vídeo de Python é o momento em que a maioria dos gafanhotos iniciantes começa a se atrapalhar. Então é por isso que eu estou insistindo para que você possa praticar, porque é só assim que você vai aprender. E nós estamos chegando agora à aula 14 do curso de Python, onde eu já falei, a gente vai continuar vendo os laços. Essa é a parte 2 da aula de laços e tá vindo aí a parte teórica da nossa aula. Já estamos aqui no ambiente teórico, eu espremidinho aqui no canto da tela, e vou trazer, como sempre, uma história, um mecanismo, uma forma lúdica de eu te explicar a repetição. Na aula passada, se você se lembra bem, a gente falou com aquelas plataformas, né? Eu coloquei espacinhos na tela, preenchi eles com plataformas, coloquei o personagem e a maçã. E aí a gente viu um algoritmo bem básico para a gente poder chegar com esse personagem até a maçã. A gente tem a sequência passo, 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 mais um passo, e aí ele pega a maçã, e aí resolvemos o problema. Na aula passada a gente viu que se esse caminho fosse grande demais, se ele tivesse um número maior de passos, ia ficar passo, 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 e aí ia ficar um programa muito grande. E aí eu te mostrei o seguinte, numera esses blocos, a gente viu que está no bloco 0, onde ele está parado, eu não preciso contar, e aí eu vou do bloco 1 até o bloco 10. Então eu coloco uma estrutura de repetição, que a gente já viu que é o for, onde a gente consegue dizer um intervalo, e eu vou dizer exatamente, de passo, se a gente coloca somente dessa forma assim, ó, uma estrutura de repetição, e um pezinho, ele vai ficar dando passos eternamente aqui. Então eu tenho que dizer um intervalo, um range. Então eu digo de 1 até 10, dê passos. E aí o personagem vai dando 10 passos, ele vai andando, 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 até chegar na maçã. E aí, chegando na maçã, ele sai da estrutura de repetição, pega a maçã e ele segue a vida dele. Essa foi, de uma forma muito resumida, a aula passada. Que se você ainda não viu, ó, clica aqui em cima da minha cabeça e assiste às aulas de repetição. É muito importante, essa é a parte 2. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, assista. E aí você vai falar, tá, então eu consigo resolver com esse problema aí todo tipo de situação. Aí é que você se engana. Dá uma olhadinha no que eu vou fazer agora. E se a gente tivesse entre o personagem e a maçã vários passos? Eu não sei exatamente quantos passos são. Então, ó, eu criei um espaço aí, vou colocar chão, e eu não sei quantos passos são até chegar à maçã. E aí? Como é que você vai colocar? Aqui, ó, o que você vai colocar aqui de 1 até 10? De 1 até interrogação? Não existe isso na programação. Então, essa estrutura de repetição, essa estrutura redondinha que eu estou botando aqui, ela não serve para todas as situações. A estrutura redondinha, que a gente viu na aula passada, que é o for, no caso do Python, ela precisa de um limite. Eu preciso dizer, ó, vai desse ponto até esse outro ponto. Se você não souber o limite, que é o que está acontecendo aqui embaixo para mim, eu não posso utilizar essa estrutura de repetição. E aí o que eu faço? Muito simples, eu tenho que utilizar outra estrutura. E é para isso que eu vim aqui, para te ensinar. Na verdade, o que eu vou ter que fazer, ó, primeira coisa, eu vou ter que substituir, né, a repetição. Ela não pode ser uma repetição redondinha, eu representei aqui em forma de balãozinho, e eu retirei aqui a contagem, né, de 1 até 10, eu também não posso ter. Então eu modifiquei a estrutura de repetição,
e retirei aqui o intervalo, porque eu não posso usar intervalo. E aí eu fiz a mesma estrutura. Se eu deixar assim, ele vai fazer um looping infinito. Ele vai ficar rodando para sempre. E aí o que eu vou colocar aqui nessa parte? Eu vou colocar uma condição. Que condição é essa? Ó, sempre que você vir essa repetição aqui em forma de losango, você vai ler enquanto. Isso é, enquanto não chegar na maçã. Você percebe que não importa para mim quantos passos são. Eu simplesmente vou ficar repetindo, fazendo esse laço aqui, enquanto não chegar na maçã. Quando você faz isso, ele vai ficar fazendo isso. Ó. Ele vai andar para frente e enquanto não chegar na maçã, ele vai andar para frente. Viu como é fácil? Viu como é prático esse tipo de repetição? E tudo aquilo que você fez com a estrutura de repetição que você viu na aula passada, você também pode fazer com essa. Só que quando eu sei o limite, eu sei que eu vou dar 20 passos. É muito mais prático você continuar utilizando aquele que a gente viu na aula passada. Mas se você não sabe o limite, utilize esse aí que eu acabei de te ensinar. Tá combinado? Terminada a repetição, o que ele vai fazer? Ele vai sair e vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai pegar a maçã. Então, essa estrutura que está aí representada lá do outro lado da tela, é o que a gente chama de estrutura de repetição com teste lógico. A estrutura de repetição que a gente viu na aula passada chama estrutura de repetição com variável de controle. Mas isso é só coisa técnica, é só bobagem. O que importa é que você saiba utilizar essas estruturas. Como eu disse anteriormente, sempre que você vir esse balãozinho aqui, você vai utilizar a palavra enquanto. Então, esse programa todo aqui fica representado em apenas 3 linhas. Olha só, enquanto não chegar na maçã, ele vai dar um passo, eu coloco a palavra passo mais para dentro, a gente já aprendeu isso, né? Você está vendo desde o mundo 1, desde a penúltima aula do mundo 1 e todo esse mundo 2, a gente está falando de indentação. É muito importante que você saiba a posição de um comando. Mais para dentro, mais para fora, isso faz toda a diferença. Então, o comando passo está para dentro e o comando pega está para fora. Então, isso indica que esse comando é interno ao laço e que esse comando é externo ao laço. Isso é, o comando pega só vai acontecer quando ele chegar na maçã. Quando essa condição aqui, se tornar falsa. Enquanto essa condição se tornar verdadeira, não cheguei na maçã. Verdadeiro, não cheguei ainda. Dá um passo. E agora chegou na maçã? Não cheguei na maçã. Verdadeiro. Então dá um passo. Quando eu chegar na maçã, é assim, não chegou na maçã? Não, cheguei. É falso. Aí ele vai, sai e pega a maçã. Então essa condição aqui, vou marcar de vermelho para você. Essa é a condição. E como é que eu escrevo isso em Python? Como é que eu faço? Enquanto não maçã, passo, pega. Como é que eu faço exatamente esses comandos que estão aí na tela? É muito simples. Você vai substituir a palavra enquanto, essa palavra azul que está ali, enquanto, pela palavra enquanto em inglês, que significa while. Então, enquanto não maçã. While not. Maçã, eu não vou falar Apple. E pelo amor de Jesus Cristo, não é Apple, é Apple. Fala direitinho, por favor. E aí, dentro do while, eu vou colocar o comando passo e fora do while, eu vou colocar o comando pega. Exatamente como está representado aqui bem pertinho de mim. Deu para notar a diferença desse tipo de estrutura? Viu como é que o while ele é mais versátil do que o for? Em alguns casos, na maioria dos casos em que você sabe o limite, é muito mais prático você usar o for. Mas quando você não sabe o limite, você tem que lançar mão de outras técnicas e aí você vai utilizar o while. Em momento nenhum eu vou te dizer, olha, tem que usar isso, a não ser na hora de praticar. Mas na hora de programar, não faz diferença. Você pode estar na dúvida, é mais fácil usar o while é mais rápido, o for é mais lento. Não existe diferença de velocidade, não existe coisa mais rápida, mais lenta. É a técnica que você quer usar. Então fique à vontade para escolher, só que os exercícios dessa aula você faz utilizando o while para você praticar e entender melhor como é que funciona a estrutura de repetição. Mas eu já armei uma outra situação aqui, Tá vendo? Eu já coloquei os blocos ali, tá sem chão, já tá ali o personagem e a maçã. E aí o while, ele tem uma grande vantagem. Quando eu não sei o limite, e eu posso fazer, por exemplo, vamos criar um negócio bem louco aqui, Vou criar um cenário, tá vendo, Tem buracos, aqui ele não pode pisar, aqui ele não pode pisar, né? São buracos, ele vai cair se ele passar por ali. E se você começar a analisar, nenhum desses caminhos, não existe um padrão. Lembra que a gente viu na aula passada? Anda pra frente, pula, pega. Anda pra frente, pula, pega. Se criou um padrão e eu falei, vou fazer isso 4 vezes. E aí o for me atendeu perfeitamente. Só que agora, se você perceber, tá muito irregular. E eu vou tornar mais irregular ainda. Vou colocar moedas no cenário. Agora sim você tá enrolado. Só que eu vou te desenrolar, eu vou te ensinar uma técnica, olha só como o uso do enquanto, aliado às condições que a gente já viu lá no mundo 1, lá na aula 10 e na aula 12,
que está nesse mundo, a gente viu tudo isso. Se você se enrola, não se esquece, ó, aqui em cima tem todas as aulas. Não adianta você ficar assistindo aula, eu tô com um problema. Não, vou continuar que o problema vai sumir. Seu problema não vai sumir. Você simplesmente tem que assistir a aula de novo, até você completar ela e ter a satisfação e ter a certeza de que você vai conseguir prosseguir sem ter problemas. Correria e desespero são duas coisas que não vão te ajudar aqui. Então, olha só, vamos propor uma solução aqui. Eu vou começar fazendo uma repetição. Então, a repetição que eu já fiz aqui, ó, como eu já mostrei para você anteriormente, a gente vai utilizar o enquanto, tá vendo? Eu botei a repetição e um balãozinho. Então, eu vou utilizar o enquanto. Tudo que eu colocar aqui vai acontecer enquanto eu não chegar na maçã, né? Então, vamos colocar a condição lá. Enquanto não chegar na maçã, exatamente como a gente fez anteriormente. Só que aqui eu vou ter vários passos, eu não vou ter um passo como era antigamente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar condições para facilitar minha vida. Por exemplo, a primeira coisa que esse personagem vai ter que fazer é dar um passo para frente. Só que ele vai dar um passo para frente por quê? Ele vai dar um passo para frente porque tem chão na frente. Então, se tiver chão na frente, olha lá, tá vendo? Se tiver, ó, aqui eu boto uma condição e vou botar, se tiver chão na frente, isso é, se for verdadeiro, tá vendo? Tem um mini Vzinho aqui, ó. Se você não tá enxergando direito, coloca o seu vídeo em tela cheia que você vai conseguir enxergar melhor. Essas aulas de Python são muito melhores sendo assistidas em tela cheia. Então, se tiver um chão na frente, eu vou dar um passo. E é o que acontece, tá vendo? Ele tá aqui e ele vai dar um passo para frente. Dando esse passo para frente, resolvemos esse primeiro problema. Aí ele vai dar o laço e vai fazer a segunda verificação. Aqui, eu vou criar uma outra condição. Vou criar a condição do seguinte, se tiver, ó, o que tem aqui na frente, um buraco. Então, se tiver um buraco, acabei de colocar ali do lado, se tiver um buraco, ele tem que pular, não é isso? Então, ó, se tiver um buraco, pule. Então, ele vai pular, beleza? Aí ele chegou nessa plataforma onde tem uma moeda. Então, eu vou verificar mais uma vez aqui, ó, se tiver uma moeda, aqui, ó, se tiver uma moeda, beleza? Se tiver uma moeda, tem o PEG. Então, ele vai colocar aqui o comando pega e ele vai pegar a moeda. E aí é o seguinte, ó, ele vai voltar aqui para cima. Para quem você deseja ligar? Eu não quero ligar para ninguém, cara. Eu quero só dar aula. Não encontrei ninguém nos seus contatos. Quer que eu busque empresas com esse nome? Não. Ok. Tchau. Vai entender. Então, ó, voltando aqui, ele vai voltar para cá para cima e vai verificar. Na frente dele, tem chão? Não, então ele não vai andar. Vai botar aqui para frente, então, senão ele vem para baixo. Tem um buraco na frente? Tem, então ele vai pular. Aí ele vai e pula. Depois, verifica, tem moeda? Não, não tem moeda, tem chão. Então volta para cá, aí vai, tem chão? Tem chão. Então tem chão? Ande. Aí ele vai perguntar, tem buraco na frente? Não, não tem buraco na frente. Tem moeda? Não, não tem moeda. Aí ele volta para cá, tem chão? Tem chão. Aí ele vai e anda para frente. Tem buraco? Não. Tem moeda? Tem moeda. Então ele pega a moeda, volta para cá de novo e vai perguntar, tem chão? Não, não tem chão. Tem buraco? Tem buraco. Então pule, viu? Ele já pulou ali. Tem moeda? Tem moeda. Então ele vai e já pega aqui na frente. Já pegou a moeda. Volta para cá. Tem chão? Tem chão. Então anda. Tem buraco? Não, não tem buraco. Tem moeda? Não, não tem moeda. Volta para cá. Não tem maçã? Não, é mentira. Isso aqui, ó, se tornou falso. Quando ele se torna falso, o que acontece? Ele sai. Saindo da repetição, aí ele vai ter o comando para pegar, e aí ele vai e pega a maçã. Pronto, pegou a maçã, porque isso aqui se tornou falso e ele acabou de sair. Viu como é que funciona melhor o nosso programa dessa maneira? Então vamos aprender como é que a gente representa essa estrutura utilizando, inicialmente, comandos em português, que é o que a gente chama de Portugal. Então, o balãozinho, ó, vamos começar lá na sequência. Esse balãozinho aqui na frente, enquanto não maçã, né? Então, eu vou escrever lá, enquanto não maçã. Aqui dentro, eu tenho uma condição, então eu vou colocar, se tiver chão, aí ele vai dar um passo. Vou fazer outra coisa aqui, ó. Se tiver buraco, então ele vai e dá um pulo. Se tiver moeda, aí ele vai e pega. Volta para cá, isso aí, ele vai ficar fazendo esse laço. Esse aqui é o meu laço, então ele vai ficar fazendo várias vezes. E aí, quando ele sair, ele pega. Como é que eu represento quando sair, ele pega? Eu venho aqui no enquanto, faço na mesma linha aqui e coloco o comando pega. Beleza? Indicando que esse pega aqui de cima, ele está dentro do se for moeda e esse pega aqui acontece quando ele sair do enquanto. Então, essa estrutura é a minha estrutura de repetição que eu tenho que representar em Python, que nós vamos representar agora aqui do meu lado. Então, vamos lá. Começando. Enquanto não maçã, a gente já viu while not maçã.
E não se esquece dos 2 pontos. Esses 2 pontos aqui são muito importantes. Vou ter lá, se chão, aí vou botar lá, if chão, 2 pontos. Passo. Se tiver buraco, ele pula. Mais um se aqui. Se tiver moeda, ele pega. E mais uma vez, do lado de fora, na mesma linha do enquanto aqui, ó, para indicar que quando sair do enquanto ele vem para cá, eu coloco o comando pega. E aí, achou fácil? Achou difícil? Em qualquer que seja a sua resposta, se você achou muito simples, se você achou muito complicado, chegou a hora da gente colocar na prática. E para fazer a parte prática, a gente tem que abrir o quê? O PyCharm. Então vamos lá. Já estou aqui no PyCharm, todas as aulas criadas aqui do lado, né? O nosso ambiente de teste. Então, ó, botão direito, vamos criar um novo Python file e vamos criar o aula 14. Criando o aula 14, ele já vai criar aqui, eu vou encolher e a gente vai começar os nossos trabalhos. Basicamente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um programa como a gente tinha feito anteriormente. Então, eu vou botar aqui, ó, for C in range de 1 até 10, ele vai print o C. Se eu fizer isso, ó, e vou botar aqui um print fim, beleza? Se eu executar esse programa, botão direito, run, ele vai fazer lá, de 1 até 9, beleza? De 1 até 9. Ele não faz o 10, a gente já viu que no 10 ele para. Isso foi assunto da aula passada. Vou fazer esse mesmo programa para funcionar com while. Então, vou colocar ele aqui como comentário para a gente poder comparar. Para eu fazer com enquanto, eu vou fazer assim, ó, C igual a 1, isso é, o C começa com 1, que é o início desse range, e vou fazer o seguinte, ó, enquanto o contador for menor do que 10, 2 pontos. Então, enquanto o contador for menor do que 10, enquanto o contador for menor do que 10, o contador começa com 1. O contador começa com 1. Enquanto o contador não chegar a 10, enquanto o contador for menor do que 10, aí o que eu faço? Eu vou fazer assim, ó, print C, e aí eu tenho que fazer C mais igual a 1, isso é, ou então a mesma coisa que C igual a C mais 1. Por quê? Porque quando ele volta, eu quero somar mais 1 no C, e aqui vou botar print fim. Quando eu executar, você não vai notar diferença, tá vendo? O resultado foi exatamente o mesmo. Então, fazendo desse jeito de cima ou fazendo desse jeito de baixo, é a mesma coisa. E aí você vai me falar, Guanabara, então é muito melhor fazer com for, porque o for ele gasta 3 linhas. O while, ele gastou muito mais linhas, ele gastou 2, 4, 5. Ó, entre 3 linhas e 5 linhas é melhor usar o for. Não, não é bem assim que você vai trabalhar. O for e o while servem para todas as situações onde eu sei o limite. Então, ó, o while serve também quando eu sei o limite e serve também quando eu não sei o limite. Quando eu não sei o limite, eu não posso usar o for. Beleza? Então, ó, basicamente é o seguinte, eu sei o limite. Posso usar o for, posso usar o while. Fica a minha critério. E não vai chegar pra mim, não, mas ouvi falar, me disseram que o while é mais rápido, que o for é mais lento. Não tem isso, pequeno gafanhoto. Você pode escolher o que você quiser. Sabendo o limite, você pode escolher o for e você pode escolher o while. Usa o que você quiser. O que você tiver mais à vontade, você pode usar. Nesse caso aqui, eu escolheria até o for, que são menos linhas. Só que é o seguinte, e quando eu não sei o limite? E quando o limite é um desconhecido meu? Por exemplo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um outro programa. Ó. Fazer aqui um for, range de 1 até 3, para ele fazer 2 vezes, né? 1, 2 só. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. N vai ser um int de um input, digite um valor. E aí eu vou colocar aqui o fim. Se eu executar esse programa, ele vai botar digite um valor, 2, digite um valor, 3. E ele terminou. Vou botar aqui até 5, para ele ler 4 valores. Olha só, você viu, ó? Se eu botar isso aqui dentro de um range, ele vai ler vários valores. A gente já fez isso na aula passada. 2, 3, 1, 4. Beleza? Acabei de ler 4 valores. Tranquilo. E se eu não souber quantos valores são? Por exemplo, se eu quiser assim, ó, você vai digitar valor, quando eu digitar o valor 0, ele para. Olha só, vamos considerar aqui, ó. Deixa eu parar o programa aqui. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Não dá para eu fazer, porque assim, eu não sei quantos eles vão colocar. Para eu usar o for, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu tenho que dizer de onde ele vai até onde ele vai. Se eu não sei, eu vou ter que usar o while. Olha só, eu vou fazer aqui, ó. Vou trocar esse for aqui por um while, enquanto o número for diferente. Diferente assim, né? De 0, certo? Ele vai ficar lendo o número. Vamos ver se funciona? Ah, não, aqui ele não começou o N.
Vou começar o N com 1 aqui, ó. O N começa com 1. Tranquilo? Só uma pequena gambiarra para ele fazer funcionar. Então aqui, ó, digite um valor 2, um valor 8, outro valor 2, outro valor 3. Ele não tá parando, olha isso. Quando eu digitar o valor 0, aí ele parou. Tranquilo? Se eu começar o programa de novo, ó, comecei o programa, digite o valor 0, já parou. Dá para fazer isso com for? Com o for isso não seria possível. Isso daqui é o que eu chamo de flag, é o que eu chamo de ponto de parada, condição de parada. E eu posso fazer isso aqui, por exemplo, também, ó. Vou criar aqui, ó, resposta igual assim. Enquanto a resposta for igual, for igual assim, enquanto a resposta for igual assim, ele vai ler um valor e vai fazer o seguinte, vai ler a resposta de novo. Ó, str, input, quer continuar? Aí eu vou botar aqui, sim ou não. Olha só, começou. Digite um valor, 3. Quer continuar? Sim. Ah, não. Ele aqui, ó, olha só. Ele botou o S aqui em minúsculo. Vou botar aqui para ele jogar para maiúsculo. Digite um valor, 3. Quer continuar? Sim. Digite outro valor, 6. Quer continuar? Sim. Digite outro valor, 8. Quer continuar? Não, não quero continuar. E ele acabou. Deu para entender como é que funciona o negócio? Com o while, com a estrutura enquanto, eu posso criar situações onde eu faça laços indeterminadamente. Eu não tenho que determinar um range. Eu não tenho que dizer, olha, programa, você vai fazer isso 10 vezes. Você tem que fazer isso, programa, 20 vezes. Beleza, se o seu programa prevê isso, ó, faça um programa que leia 10 notas. Pô, são 10 notas? Usa o for. Beleza. Agora, se o cara chega pra mim e fala assim, olha só, faz um programa pra ler a idade de todo mundo que vier hoje aqui no balcão. Aí você vai falar assim, mas quantas pessoas vão vir no balcão? Não sei. Vai chegar até o horário de chegar no final. Você vai fazer, enquanto não chegar a hora, ele vai lendo. Então, quando chegar a hora, ele para. Deu pra entender qual é a ideia? Então, você não diz um range. Por exemplo, olha, lê a idade dessas pessoas que estão nessa fila. Aí você fala, quantas pessoas tem na fila? Ah, tem 50 pessoas. Aí você faz um for de 1 até 51, né? Pra você poder fazer até os 50 e vai lendo a idade. Leu a idade de todo mundo. Se chegar mais alguém na fila, não vai ter, porque são 50. Agora você vai falar assim, olha, lê a idade de todo mundo que tá na fila. Ah, quantas pessoas tem na fila? Olha, são 50, mas pode chegar mais gente. Pode sair gente da fila. Aí você não pode usar o for, você não sabe quantas pessoas são. Aí você vai fazer o quê? Usa um while enquanto não chegar na última pessoa. Tranquilo? Então, são estruturas de repetição para situações diferentes. E aí, você vai ter que saber se adaptar para fazê-las funcionarem. Beleza? Vou fazer só mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um programa aqui perguntando o seguinte. Vou fazer um número, fazer aqui um número. Ele vai receber, sei lá, 1. E eu vou fazer aqui, enquanto o número for diferente de 0, né? Enquanto ele não for digitado 0, eu vou pedir para ele digitar um número. Int. Nunca sai o int, né? Por padrão. É preguiça também. Eu digito o i e o n, falta só uma letra. Digite um valor. Aí eu vou ler esses números, né? Enquanto ele não digitar 0. Vamos botar aqui. Acabou. Certo? A gente já fez isso daqui funcionar. Então, ó, ele vai digitar um número, digite um valor, 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 0. Acabou. Tranquilo? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero que ele me diga quantos números foram digitados eram pares e quantos eram ímpares. Aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer a análise aqui. Se o número que foi digitado, resto da divisão por 2 foi igual a 0, a gente já fez isso várias vezes. Se você não viu ainda, ó, em cima da minha cabeça tem todas as aulas. Assiste essas aulas. Eu não vou explicar isso aqui de novo. Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a quantidade de par e a quantidade de ímpares, todos eles com 0. Dá pra fazer assim, tá? Par igual a ímpar igual a 0. Se o número for divisível por 2, par recebe par mais 1. Se não, ímpar recebe ímpar mais 1. Em vez de acabou, vou botar aqui. Você digitou tantos números pares e tantos números ímpares. Beleza? Vamos formatar aqui par, ímpar. Tranquilo? Vamos executar. Vamos fazer o seguinte aqui. 1, 2, 5, 4, 0. Vamos analisar aqui. Olha só. Eu digitei ímpar, ímpar, né? Só 2 ímpares. E eu digitei um par, 2 pares. O 0 vai contar ou não vai? Aí a gente vai ver, ó. Então, vamos ver. Eu digitei, para minha resposta, eu digitei um número ímpar, 2 números ímpares e 2 números pares. O 0 foi só para dizer que acabou, certo? Então, beleza? Ó, ele disse que eu digitei 3 números pares. Isso é, ele analisou o 0 como uma saída. Então, ele deu a entrada de um número aqui, analisou o 0 e 0 dividido por 2
dá resto zero, né? Mas tem gente que não considera o zero par nem um número ímpar, né? Ele é um número nulo. Então nós vamos ter que analisar isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se o número for diferente de zero, se não foi o zero, aí eu faço isso tudo aqui. Para fazer isso tudo, ó, eu seleciono e aperto o Tab uma vez. E aí vai estar tudo aqui. Isso tudo, esse teste vai funcionar somente se o n for diferente de zero. Vamos executar. Digite um valor. 2, 7, 3, 1, 4 e 0. Olha só, nesse caso aqui eu tenho um par, 2 pares. Foram 2 pares e 3 ímpares. Vamos ver se agora funcionou. Olha lá, 2 pares e 3 ímpares. Meu programa agora funcionou. E aí se você está pensando, poxa, Guanabara, mas você tem que fazer esse if aqui, e aí parece com esse daqui, ficou meio gambiarra, né? Até porque você começou com esse n valendo 1, né? Para ele não cair aqui direto. Achei meio gambiarra. Concordo com você. E é exatamente por isso que eu vou te ensinar na aula que vem uma outra maneira de se trabalhar no Python. Mas, por enquanto, o que você tem que fazer é analisar essas situações e praticar situações com enquanto desse jeito que eu te ensinei aqui. Mas sabendo que ainda existe uma terceira maneira, que vai estar na última aula desse segundo mundo. A próxima aula já é a última aula desse segundo mundo, porque você tem uma quantidade muito grande de exercícios para fazer. A gente vai dividir os mundos mais ou menos com 40 horas de trabalho. E eu estou considerando que você está fazendo todos os exercícios. Então vai se preparando, tá vindo aí uma lista com 9 exercícios para esse enquanto, desse jeito que a gente vai trabalhar aqui, que a gente viu durante essa aula. E aí na aula que vem, que é a última aula do segundo mundo, você vai fazer mais uma lista de exercícios, vamos completar mais 40 horas de estudo e aí você pode pegar o seu segundo certificado. Mas nunca se esqueça, se você errar várias vezes, se você não tirar 70% de aproveitamento na prova, você vai perder o direito de tirar esse segundo certificado do segundo mundo. Já tem uma galera aí no primeiro mundo que já deu mole e perdeu a oportunidade. Depois sai reclamando, sai dizendo que é absurdo. Não tem absurdo nenhum, meu querido. A gente faz o curso, a gente tenta ajudar o maior número de pessoas, mas tem gente que ainda quer se dar bem na vantagem, na molezinha. E nem eu, nem ninguém da minha equipe tá zerando conta de ninguém. Se você fez uma conta, tentou fazer a prova, tirou nota baixa, tentou de novo, tirou nota baixa, tentou de novo, tirou nota baixa e persistiu, você está perdendo a oportunidade de fazer um bom curso, analisar, estudar direito uma linguagem e dar prosseguimento aos seus estudos. A gente não está aqui para imprimir certificado de graça para ninguém. A gente está aqui para ensinar linguagem de programação para a galera. Então, estuda e pratica muito, porque está vindo aí a sua lista de desafios. Como eu disse anteriormente, são 9 desafios para essa aula. E eles estão vindo aí, ó. O desafio 57, que foi a gente parou na aula anterior, o 57 é o seguinte: faça um programa que leia o sexo de uma pessoa, mas só aceite M ou F. Caso esteja errado, digite seu sexo, eu quero botar J. O que é? Você é um jabuti? Então ele só vai aceitar masculino e feminino. Caso esteja errado, peça a digitação novamente até ter um valor correto. Tranquilo? Então você pode fazer com quantas opções você quiser, mas você não pode digitar fora daquilo que o programa está te pedindo, beleza? É sexo para uma pessoa só. Só que você vai ficar pedindo insistentemente até que a pessoa digite um sexo válido. Já começando bem os desafios, né? Vamos então para o próximo. O 58 diz o seguinte: melhore o jogo. Vamos gostar. A galera gosta de jogo, né? Quando a gente lança desafio de jogo, todo mundo assiste, todo mundo dá uma olhadinha. Então é o seguinte: melhore o jogo do desafio 28. Há muito tempo, lá no mundo 1, você fez o desafio 28, que era um jogo onde o computador falava assim: olha, eu vou pensar num número, tenta adivinhar. Aí se você adivinhasse, ele dava parabéns. Se ele não adivinhasse, falava assim: você perdeu. Só que você só tinha uma chance para acertar ou não. Só que agora a gente vai melhorar esse jogo, que é o seguinte: onde o computador vai pensar num número entre 0 e 10. Só que agora ele vai ser entre 0 e 10. Só que agora o jogador vai tentar adivinhar até ele acertar, mostrando no final quantos palpites foram necessários para vencer. Então, basicamente, o computador vai pensar no número. Beleza, pensou. Aí você vai falar assim: o número que você pensou foi 5? Não. E foi 7? Não. E foi 9? Não. E foi 4? Não. E foi 3? Foi. Aí você vai dizer: ó, você disse tantas vezes, já esqueci quantas vezes eu falei, acho que foi 4, 5 vezes. O jogo vai te dizer: olha, parabéns, você acertou, mas você precisou de tantas tentativas. Beleza?
Tá vendo? A gente melhorou um programa. A gente, sempre que possível, vai melhorar um programa que a gente já fez para poder dar mais funcionalidades para ele. E essa funcionalidade você só consegue se utilizar o enquanto, se utilizar o while. Tenta fazer aí, coloca nos comentários como muita gente faz, e se você não conseguiu, aqui ó, aqui em cima você tem a playlist do mundo de exercícios, vai lá e dá uma olhada, vê se tem no 58. O 59 tá vindo aí, ó. Cria um programa que leia 2 valores, né? Só vai ler 2 valores, e mostre um menu na tela. Então ele vai botar lá, aperte 1 para somar, aperte 2 para multiplicar, aperte 3 para saber qual é o maior valor, aperte 4 para digitar novos números e aperte 5 para sair do programa. Seu programa deverá realizar a operação solicitada em cada caso. Então é isso, vai entrar no programa e vai dizer, digite 2 números aí, 4 e 9. Aí vai dizer o que você quer fazer com eles. Você quer somar, você quer multiplicar, você quer saber qual é o maior? Ou você quer entrar com novos números, você não quer mais esses números que você digitou. Ou então você quer sair do programa, termina. Então o programa vai ficar funcionando em looping até que você digite lá, 5. E nesse período de tempo ele vai ficar atendendo aquilo que o usuário quer. Beleza? Já começamos a trabalhar com menus nos nossos programas. Vamos partir para o 60 aqui. No 60 eu faço um programa que leia um número qualquer e mostre o seu fatorial. Esse é mais um exercício clássico, eu guardei, eu podia ter feito isso lá na aula de for, não tem problema, dá pra fazer isso com for, mas tenta fazer ele com while pra você praticar, depois tenta fazer ele com while e com for, faz o 60 de 2 maneiras, com enquanto e com for. Mas esse exercício também é clássico. Por exemplo, se o cara digitar 5, o fatorial de 5, como é que eu represento o fatorial de 5? É o 5 como exclamação, beleza? Não é 5, né? Teve aluno que falou assim, o que é esse 5 como exclamação? Eu falei, é pra você ler 5! Na verdade, isso é fatorial. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? Até 1. Então, ele vai multiplicar tudo isso e vai mostrar o resultado. Por exemplo, o fatorial de 5, se você multiplicar todo mundo que está aí do lado, ele vai dar 120. Beleza? Faz o teste aí, faz isso utilizando o while principalmente. E depois tenta fazer com for, que dá para fazer também. O 61 diz o seguinte, refaça o desafio 51. O 51 é quando você lia o primeiro termo e lia a razão de uma progressão aritmética, de uma PA. E aí a gente tinha que fazer uma fórmula, se você viu a solução do exercício. Se você não viu ainda, ó, aqui em cima, ó, você pode ver. Tá na aula anterior. Se você for lá na lista de exercícios do Mundo 2, você vai ver a solução aqui do exercício 51 feito com for. Agora, eu quero que você faça utilizando o while. E você vai ver que você vai precisar saber menos matemática dessa vez. Tá vendo? Enquanto te ajuda até a não utilizar a matemática da vida. 62. Melhore o desafio 61, que foi o que você acabou de fazer. É o seguinte, o desafio 61, ele pedia para mostrar os 10 primeiros termos. Ele vai continuar mostrando os 10 primeiros termos. Só que em vez de acabar, ele vai perguntar, você quer mostrar mais quantos termos? Aí vai quero mais 5. Ele vai mostrar, mostrou os 10, vai do 11º, vai para frente, mostra mais 5. Ah, eu quero mais 20 termos. Ele vai, da onde parou, vai mostrar mais 20. O programa vai parar quando ele digitar. Quantos termos você quer ver? Não quero ver mais nenhum. Aí o programa para. Beleza? Tá vendo? Tá ficando um pouco mais complicado, cada vez mais complicado. Mas isso não é para você desistir. Isso é para você persistir e ver que a programação, ela pode te ajudar pra caramba. São situações que a gente pode utilizar dentro do sala de aula, né? O seu professor provavelmente está passando programas parecidos com isso com você. Vamos para mais um exercício aqui? O 63. Escreva um programa que leia um número n inteiro e mostre na tela os n primeiros elementos de uma sequência de Fibonacci. Esse também é mais um exercício clássico. Tá mostrado aqui embaixo como é que funciona a sequência de Fibonacci, mas eu vou te explicar melhor na solução desse exercício. Se você quiser, dá uma pesquisada aí no Google o que é uma sequência de Fibonacci. Não faça o seguinte, é um erro muito comum, uma falha assim, de caráter das pessoas. Aí ele vai olhar lá, um programa para mostrar a sequência de Fibonacci. Ah, beleza. Aí você vai e procura no Google, programa em Python para calcular a sequência de Fibonacci. Você vai achar esse programa pronto, copiar da internet, colar no PyCharm e fazer funcionar, não é aprender, pequeno gafanhoto. É copiar código. E como eu já disse várias vezes aqui, o mercado de tecnologia não tem vaga para copiador de código. Você nunca viu no jornal assim, procura-se bom copiador de código do Google. Então, você vai achar a solução para esse programa. Mas não é copiar da internet, é tentar fazer o seu. Então tente um programa que leia 7, digite um número, 7. Aí ele vai mostrar os 7 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Se o cara botar 500, ele vai mostrar os 500 primeiros elementos da série Fibonacci. Beleza? Fica esse desafio aí para você. O exercício 64, o penúltimo exercício, é o seguinte. Crie um programa que leia vários números inteiros pelo teclado. O programa só vai parar quando o usuário digitar 999, tá vendo? O nosso programa dessa aula parava quando digitava 0. Esse programa vai parar quando digitar 999.
que é a condição de parada. No final, mostre quantos números foram digitados e qual foi a soma entre eles, desconsiderando o flag, né? Desconsiderando esse 999 aí, né? Você vai somar todos os números menos o 999 que o cara utilizou para parar o programa, beleza? Ele é o flag, ele não vale como dado. E o último desafio aqui é o desafio que cria um programa que leia vários números inteiros pelo teclado. Eu não disse quantos são. No final da execução, mostre a média entre todos os valores e qual foi o maior e o menor valores lidos. O programa deve perguntar ao usuário se ele quer ou não continuar a digitar os valores. Então, basicamente é o seguinte, você vai ler vários valores, vai ler um número. Pum, quer continuar? Sim. Outro número. Quer continuar? Sim. Igual a gente fez durante essa aula. Vai ler vários números. Quer continuar? Não. Quando ele parar, ele vai ter que mostrar o resultado. Qual foi a média de todos os valores que ele digitou? Você digitou 10 números, a média foi de, 3,5. A média de todos os números que foram digitados. Você tem que saber também quantos números foram digitados para poder calcular a média. E eu quero saber também qual foi o maior e o menor valor lido. Esse exercício também, se você for um gafanhoto que está estudando na faculdade ou no colégio, provavelmente seu professor já passou um exercício assim parecido também. A gente vai fazer esse exercício. Se você tentar fazer e conseguir, coloca aqui nos comentários. Se você não conseguiu, não copia os programas que estão no comentário. O que está no comentário é só para você servir de referência e falar, é isso aí. Não é para copiar. É para você olhar, sacar qual foi a solução, ir lá e fazer o seu. Nunca tente copiar códigos. Isso é a pior coisa quando você está aprendendo. Eu digo para você não copiar trechos de código do seu próprio programa. Então você imagina o que eu acho de você entrar no Google, pesquisar um programa pronto, copiar, colar e achar que você sabe. Se você copia do Google, você sabe uma coisa, copiar. Você não sabe fazer. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao final da 14ª aula do seu curso de Python. Essa é a penúltima aula do mundo 2 do curso de Python. Você já tá cheio de exercício para fazer. A gente já tá no 65º exercício. Cara, são muitos exercícios. Eu tenho certeza que no próximo mundo, já no mundo 3, a gente já vai bater a nossa meta de 100 exercícios. E a gente vai aumentar. Eu não tô falando que quando chegar a 100 exercícios eu paro de fazer exercício, não. Eu tô dizendo o seguinte, quando a gente fez a campanha lá na frente, que a maior galera apoiou, a gente teve mais de 1000 apoiadores aqui, ó, cursoemvideo.com/apoio. Então entra no Curso em Vídeo, vai lá em cima, quero ser apoiador. Dá uma olhadinha lá, ver se a gente tá com alguma outra campanha no ar para poder manter o Curso em Vídeo funcionando ou criar um curso novo, quem sabe? Saiba que essa aula, todos esses exercícios foram todos patrocinados, foram todos financiados pelos nossos alunos. Alunos que, como você, estão aprendendo Python e num momento da sua vida acreditaram e falaram, tá aí, esse cara pode me ajudar. E eu tô cumprindo com todas as promessas que eu fiz. Então é isso, pequeno gafanhoto. Nunca pare de estudar. Se você tropeçar em algum desses exercícios, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, tem uma música assim. Porque ninguém te disse desde o início que programar é muito fácil. Não, eu disse que tem seus percalços. Mas tudo se você persistir, se você insistir e se você praticar, mais importante é praticar. Eu tenho certeza que você consegue. Nunca se esqueça de mostrar esses vídeos para as pessoas, indicar para os seus colegas de sala de aula, manda lá no grupo do WhatsApp, o grupo da faculdade, você sabe que tem o grupo da faculdade, no grupo da tua família, tem sempre aquele teu primo que, eu queria trabalhar com informática, eu queria programar, manda para ele. Divulga o curso de Python, tem muita gente que está divulgando por aí. Vai lá nas comunidades de Facebook, diz, estuda esse curso lá, que esse cara aqui tem uma paciência de J fazendo exercício pra caramba. Isso tudo é para ajudar todos vocês. Um forte abraço, até a próxima aula, que é a última aula desse segundo mundo. Nunca deixe de estudar, porque o estudo é só o que vai te trazer coisas boas na vida. Um forte abraço e até lá!